Bem-vindas e bem-vindos às aulas do Falamares aqui no YouTube. Informações e conhecimento para ajudar você a buscar significado no trabalho. Vem comigo? Oiê, eu aqui de novo para continuar o nosso papo sobre inteligência emocional. Na aula passada eu mostrei para você as minhas 10 atitudes para ser mais inteligente emocionalmente. E hoje vou explicar um pouquinho de cada uma delas. E como sempre, no final da aula tem um presente. Tcharam! Não vou contar, posso dar só um spoiler. É uma ferramenta da Mares Cocriação Estratégica para ajudar você a desenvolver sua inteligência emocional. Bora? Para começar, vamos relembrar a lista das 10 atitudes para a gente desenvolver a inteligência emocional? Bem, eu vou começar pelas 3 primeiras atitudes, juntas, porque elas estão umbilicalmente ligadas, ou seja, são interdependentes. Não dá para desenvolver uma sem desenvolver as outras. Vamos lá? Combinar que tudo que a gente fala sobre inteligência emocional tem a ver com identificar e compreender as emoções, nossas e dos outros. Ou seja, é preciso desenvolver a capacidade de percepção e expressão das emoções. E não é só o que está latente na nossa cara, não. A gente tem que prestar atenção nos sinais emocionais. Então, de repente, quando uma pessoa começa a falar e a voz dela começa a tremer, ou se você está falando e a pessoa está desviando o olhar, ou está te encarando com que expressão. Até quando a pessoa fica irritada. Isso é um sinal emocional. O corpo também fala. Tem uma cliente minha que ela ficava roxa quando ela tinha que falar em público. E ela evitava falar em público por causa disso e ela me falou assim, nossa, isso está me prejudicando, está atrapalhando o meu progresso. E eu falei para ela assim, nossa, quando isso acontece comigo, eu tento imaginar o pior cenário possível. Tem vezes que eu até caio na risada com as coisas que eu imagino. E fazendo esse exercício, ela pôde perceber quais as emoções estavam por trás do rubor da face e aprendeu caminhos para lidar com elas. Desenvolveu até muletas e conseguiu falar em público aí tranquilamente. Não que seja fácil e tranquilo nas primeiras vezes, mas a gente vai se exercitando. Esse exercício de preparação que eu pratico, que a minha cliente também começou a praticar, eles levam ao desenvolvimento da autoconsciência e, consequentemente, do autocontrole, que é o fruto dessa autoconsciência. Então, esses dois elementos, autoconsciência e autocontrole, são, na opinião do filósofo e historiador Leandro Carnal, os eixos principais da inteligência emocional. O que é essa autoconsciência? É eu conseguir identificar as situações que me fazem perder o controle ou as emoções, né? Quando eu sinto aquelas emoções que me fazem perder o controle e conseguir criar mecanismos para driblar esses gatilhos de desequilíbrio emocional. Agora, uma coisa tem que ficar bem clara. Autocontrole e autoconsciência não tem nada a ver com repressão emocional. Pelo contrário, tem a ver com liberdade. Por quê? Se eu consigo identificar as emoções, ou melhor, as situações nos quais eu subo na tamanca, eu entendo que não é o outro que me faz perder o controle, é aquela situação, aquele gatilho. Então eu consigo ser eu mesma, escolher as minhas atitudes, independente do que o outro faz ou deixa de fazer. Isso é ser livre, né? E não uma boneca ventríloco comandada aí pelas emoções e pela impulsividade. O uso da autoconsciência e do autocontrole pode ser estratégico. Isso é o que se chama gerenciar as emoções a nosso favor. Segundo os caras que criaram esse termo inteligência emocional, Salovey e Mayer, gerenciar as emoções a nosso favor significa conseguir processar
as informações por trás das emoções nossas e alheias e escolher respostas e atitudes que facilitem o pensamento ou favoreçam o nosso crescimento pessoal. Ó, vou dar um exemplo bem bobo, como todo mundo faz isso. Sabe aquele chefe ou aquela pessoa que tá num dia de Chuck? Então, você vê que a vibe tá pra lá de negativa, tá péssima e decide apresentar para ela um projeto especial num outro dia, né? Quando ela tiver numa condição melhor de receber positivamente aquilo que você quer apresentar. Você pode até convidar essa pessoa, o Chuck, para tomar um café, para conversar, para espairecer. Além de você trabalhar essa questão do gerenciamento das emoções, você também vai praticar generosidade, né? Com a doação da escuta. Ou seja, nós estamos falando aqui em reconhecer e acolher as emoções, em saber interpretá-las e em desenvolver o autocontrole e a autoconsciência de forma a nos favorecer, desenvolver essas habilidades a nosso favor. Eu costumo dizer que a gente vive tempos bipolares em relação à diversidade. Então, por um lado, nunca se falou tanto em equidade, igualdade, justiça e valorização das diferenças. A gente tem espaço para conversar sobre isso. Por outro, a dificuldade se mostra cada vez mais imensa das pessoas em ouvir, aceitar e conviver com quem é diferente. E aqui, quando eu falo de diferença, de diversidade, eu tô falando também, mas não só, as necessidades e especificidades de grupos étnicos, de gênero, etário, tipo físico. Tô falando também de quem pensa diferente do que a gente, né? Algumas vezes até oposta. Então, tá rolando um meme aí nas redes sociais, no WhatsApp, que eu adorei, dizendo que o Tite acabou com a divisão no nosso país causada pelas eleições. Ao convocar o Dani Alves, que todo mundo é contra, mas até nisso tem alguém que pensa diferente, pelo menos o Tite, né? O que a gente precisa entender é que tem questões que são inegociáveis. Algumas delas não são nem opiniões, são crime, né? Então, como você vai conviver com racismo, com machismo, com homofobia, né? Não dá. E aí eu lembro de um conselho que eu recebi da minha professora de ética, Lia Diskin, quando ela diz assim: o que precisa ser combatido é a ação e não o agente, porque o agente pode ser educado. E aí, nessa missão de conviver bem com as diferenças e promover a reflexão em quem pensa diferente da gente, tem uma aliada poderosíssima, a tolerância ativa. O que é isso? Bem, o Karnal, que eu já citei antes e é mais sabido do que eu, diz que a habilidade de reconhecer que a diversidade é propulsora de evolução numa sociedade, tornando-a mais forte e completa. Quando a gente consegue desenvolver essa habilidade, a gente tem o potencial de desenvolver e criar relações humanas mais ricas, mais verdadeiras e mais harmoniosas. Aí quando eu escutei isso do canal, fiquei pensando, né? Onde que tá a evolução dessa galera aí da Terra plana? Não tô conseguindo enxergar. Mas até nisso o canal tá certo, porque o obscurantismo ele só pode ser combatido se ele vier à tona. Se ele ficar lá escondidinho, que oportunidade a gente vai ter de educar os seus defensores? Ou até os seus filhos, ou as pessoas que eles influenciam? Então, é complicado, mas a gente tem que fazer um exercício, né? Um esforço de tentar aprender alguma coisa com essas diferenças. Então, com essa galera da Terra plana, por exemplo, eu parei, pensei e fiz uma lista.
Eu aprendo a ampliar aí o meu tanque de paciência, porque a gente tem que ser muito paciente para escutar e conviver com pensamentos completamente opostos ao nosso. Eu aprendo a desenvolver a minha capacidade de expressão e convencimento, né? Porque é muito mais desafiador. Os meus amigos que pensam parecido comigo, não precisa muito esforço para eu me comunicar com eles. Mas para quem tá lá no pensamento oposto, a gente tem que desenvolver mais essas habilidades de comunicação, expressão, né, e até de persuasão. Eu aprendo também a ser mais generosa, porque muitas vezes você tem que escutar com paciência alguém que você ama e você tá com vontade de dar um soco, né? Porque ela pensa completamente diferente de você, né? Mas precisa ter autoconsciência, autocontrole, entender que cada um tem o seu pensamento e cabe a nós transmitir de forma mais clara possível o nosso, de forma a mostrar, em alguns casos, a verdade, né? Como nesse caso da Terra plana. Mas é preciso ser gentil, né? Então, eu aprendo muito a desenvolver meu autocontrole nessas situações e a ser mais generosa. Eu sempre falo aqui no Fala Mares que a gente aprende muito mais com o diferente do que com o igual. Eu falei aí de uma situação extrema para exemplificar, mas em situações normais a gente aprende novas ideias, conhecimento, a gente aprende com a vivência do outro, né? E quanto maior for a diversidade, maior vai ser o seu aprendizado. Então, meu conselho para você é: saia da sua caverna, fure suas bolhas. Aprenda com o diferente. Mas olha só, para tudo isso que a gente falou até aqui funcionar, precisa criar um ambiente seguro em que as pessoas possam se expressar verdadeiramente. Então é você não julgar, escutar com atenção, pensar mais em ouvir do que falar, entender que todo mundo é igual ali, né, conversando, ninguém é melhor do que ninguém, e que cada pessoa tem o seu tempo e a sua maneira de falar e de se expressar. Tô falando de segurança psicológica, tem um monte de outros fatores que envolvem esse tema, de extrema relevância para o mundo do trabalho atual, e quem quiser saber mais e se aprofundar, eu recomendo 2 perfis. O Instituto de Segurança Psicológica, que tem vários artigos sobre o tema, cursos, certificações, e o perfil no LinkedIn da Fernanda Piacessi, que é mentora de carreira e desenvolvimento humano. Esse eu adoro, é meu calcanhar de Aquiles. Não sei se você é como eu, mas eu tô sempre me comparando. Será que se eu tivesse feito assim, igual essa pessoa, eu também teria tido um sucesso mais rápido, teria uma vida com mais qualidade de vida? E as redes sociais deram uma potencializada nesse péssimo hábito de comparação com os outros. Então você vê lá, todo mundo comendo só em restaurante chique, tomando aqueles drink caro pra caramba, né? Porque ninguém posta arroz, feijão ou comida de quilo, né? Vamos combinar. As viagens a mesma coisa, né? Todo mundo viaja para lugares maravilhosos. Mas e o perrengue que a pessoa passa no dia a dia para conseguir guardar a grana para fazer essa viagem? Ninguém posta. Então, cuidado com redes sociais, com WhatsApp, né? Lembra sempre que nem tudo que está lá na vida real é daquela forma, né? O que vale mesmo é você se comparar a você mesmo. E mesmo assim com gentileza, tá? A gente precisa
entender que, claro, a gente precisa progredir, a gente quer melhorar, a gente tem metas pessoais, mas calma, não precisa ser tudo de uma vez só. Essa atitude aqui é uma das minhas preferidas. Presta maior atenção nisso, porque foi um dos primeiros gatilhos que eu identifiquei e já vou falar sobre ele. A conversa por mecanismos de mensagem em tempo real deixou a gente preguiçoso na expressão e econômico nas palavras. Tô certa? Mas vamos entender. Comunicação não é transmissão de informação. Comunicação é troca, é relacionamento, é mediação. Então envolve uma conexão com o outro. E quando a gente não se coloca no lugar do outro para saber como essa informação, essa mensagem vai ser recebida, a gente pode correr o risco de causar nesse outro sentimentos de desrespeito, de desatenção, né? Como se ele não fosse importante. Importante é eu falar, ele que se dane se ele não entender. Eu fico pistola quando recebo uma mensagem desconexa, que não dá para entender nada, que você tem que perguntar 900 vezes, aí vem, né? Pim, 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 pim. Esse é um gatilho para mim. Palavras vomitadas, né? Não que eu não faça. Faço também, por isso que eu gosto tanto desse gatilho, porque eu me policio pra caramba para conseguir formular o pensamento e transmitir, seja por mensagem de texto ou de áudio, de forma a facilitar para quem vai receber, facilitar o entendimento, facilitar o pensamento, né? Estamos falando de inteligência emocional. E aqueles áudios tipo podcast, quem não faz? Eu faço. E já falo, desculpa, olha, tá um áudio podcast, parece mais devaneio de terapia, né? Aí eu vou te perguntar, quanto custa para organizar o pensamento, estruturar isso numa mensagem de texto ou de áudio, ou até numa conversa, né, pessoalmente, de forma a conseguir esse objetivo de facilitar a compreensão? Não custa nada, né? Custa muito menos tempo e dinheiro do que a enxurrada de mensagens e problemas que vão se suceder após uma comunicação falha. Hoje em dia a gente tem até medo, né, de mandar "Oi, tudo bem?", porque daí vem a enxurrada de reclamações. Tá muita pressão, muito corrido, isso não é vida, não aguento mais, essa polarização. Tá pesado, né, gente? A gente não dá conta disso tudo, não. Por isso que eu entendo que praticar a generosidade e a gentileza são atitudes que nos ajudam a nos mantermos equilibrados e a sermos mais inteligentes emocionalmente, a não deixar as emoções nos comandarem, né? Porque você pode doar tempo, conhecimento, você pode doar escuta, como já falamos anteriormente, você pode doar consolo, você pode doar lazer, né? Pode dar uma caminhada aí com um amigo que tá precisando dar aquela espairecida. Você pode doar até dinheiro, claro, por que não? Né? Então, todas essas nossas doações ajudam a deixar essa realidade menos hard, né? E não tem como fazer isso sem praticar gentileza. Elas meio que vêm no mesmo pacote. E ser gentil não é apenas, é também, mas não apenas ser educado. E aquela coisa de polido, de não sei o que, não tem nada a ver. Isso aí é traço de personalidade. Ser gentil é ser amável, né? Acolhedor. Eu vi uma vez uma placa num bar, e nossa, acho que faz mais de
20 anos. E essa frase nunca saiu da minha cabeça. Exatamente porque eu não sou uma pessoa gentil por natureza. Eu tenho que me esforçar. Eu sou mais objetiva, mais, assim, dura até às vezes. Tô aprendendo. A placa dizia assim: as pequenas gentilezas sempre foram e sempre serão necessárias. E aí, você concorda? Bem, essas são as minhas 10 atitudes para ser mais inteligente emocionalmente. Espero que tenha contribuído de alguma forma para você desenvolver a sua inteligência emocional. Mas lembra de criar sua própria lista, isso é fundamental, tá? Olha só, na próxima tela você vai poder baixar essa ferramenta aqui, que pode te ajudar a começar aí a desenvolver a inteligência emocional objetivamente. Aqui, ó, você vai colocar as atitudes, as estratégias que te ajudam a ser mais inteligente emocionalmente. E nesses quadradinhos aqui, você pode relacionar. Então, a data de uma situação que causou um desequilíbrio ou que você conseguiu perceber um progresso, né, em termos de inteligência emocional. Descreve o que aconteceu e quais as emoções você sentiu. Coloca também o que está por trás dessas emoções, né? O que elas querem dizer para você. Interpreta mesmo essas emoções. E também anota a estratégia ou atitude que você adotou para driblar esse gatilho. Claro que no começo você vai usar essa ferramenta aí, sei lá, uma vez por semana, ou quando acontecer alguma coisa que mereça, né, um registro, e depois você vai fazer isso de forma concreta, sem precisar dela. A ideia é só ajudar aí nesse comecinho, tá bem? That's all, folks! Por hoje é só. Na próxima aula do Falamares, a gente vai fazer exercícios para desenvolver a criatividade. Se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui no botãozinho, ativa o sininho para ser lembrado quando a próxima aula estiver no ar. Até a próxima, tchau!